Olá galera, bem-vindos ao Dança Além da Técnica e hoje nós vamos de polêmicas DAT e vamos falar sobre um assunto super interessante que foi um pedido, um ex-aluno meu muito querido que acompanha o meu trabalho veio falar comigo: Petícia, andei lendo esses dias umas coisas sobre a relação entre artista e obra e como separar o artista da obra e tal. Eu sei que você já falou sobre isso em sala de aula, grava um vídeo sobre isso, fala um pouco mais sobre isso. E eu super curti já logo de início a proposta. Então nós vamos falar sobre isso hoje, sobre separar o artista da obra. Mas antes disso eu já queria te convidar a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, a ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e a curtir o vídeo aqui embaixo para dizer para o YouTube que esse vídeo tem um conteúdo relevante e que ele precisa ser espalhado para mais pessoas. Faz tudo isso durante a vinheta e eu retorno logo mais. Então vamos lá. Eu não sei se muitas pessoas sabem, mas eu tenho uma fama por aí de ser muito esculachadora. Mas é porque eu costumo ser um pouco radical com algumas coisas que eu penso e às vezes eu solto frases que são muito definitivas e com muito ponto final, mesmo sabendo que elas são discutíveis depois. Então eu acho que eu poderia começar esse vídeo dizendo que a obra de arte não reflete quem é o artista, não fala da personalidade desse artista e também não reflete nem o seu contexto e nem a sua época. Mas eu sei que isso é extremamente radical e é por isso que eu começo então discutindo e pensando isso com vocês. É claro que a obra está super ligada a essas escolhas que são individuais, que são feitas por esse artista ou por esse coletivo de artistas quando é uma obra de criação coletiva. E é claro que essa obra também está super conectada com sua época, com seu contexto e com a sua realidade. Entretanto, eu acho um grande equívoco quando a gente considera que uma obra de arte, seja ela qual for, reflete quem é esse artista, a personalidade dele, os gostos dele, o que ele entende por belo ou por interessante, ou até mesmo dizer que qualquer obra reflete a sua sociedade, a forma de pensar da sociedade, o entendimento que as pessoas tinham em tal época sobre arte, etc, etc. Porque eu acredito que a obra é muito mais do que isso e ultrapassa essas noções de espelhamento. Existe um filósofo era famoso com chamado. Existe um filósofo famoso chamado Lukács, que um dia ele disse uma frase que muitas pessoas usam até hoje, que diz o seguinte, que a arte é um reflexo da sociedade. Entretanto, muitos teóricos já confrontaram essa frase e discordam dessa frase. Quando a gente diz que a arte é um reflexo da sociedade ou quando a gente diz que a arte é um reflexo do artista, a gente está pensando arte a partir de uma lógica de espelhamento. É a arte da mímese, a arte que copia a realidade, a arte que copia a natureza. Mas já faz muito tempo que a gente começou a se relacionar com a arte de outras formas, que não é essa arte da cópia, não é a pintura para pintar o que está lá fora da maneira mais realista possível, não é o teatro para mostrar a vida das pessoas como ela é da maneira mais realista possível. A gente já saiu dessas noções da arte como uma cópia fiel do real. Então por que a gente continua achando que a obra de arte tem que ser sempre um espelhamento da personalidade, das características do artista ou da sociedade em que ela foi feita? Eu fico pensando que uma das coisas muito importantes para pensar a obra de arte é entender que o artista se preocupa sim com a relação que essa obra vai ter com o público. E muitas vezes a obra é mais criada pelo público
do que simplesmente uma obra para atender os gostos do artista. Então existem obras ali que têm como sua proposta provocar um certo tipo de reflexão, tem obras que têm como objetivo enfiar o dedo na ferida das pessoas, tem obras que querem trazer propostas mais utópicas, pensar mundos e realidades mais ideais, outras trazem imagens mais distópicas, enfim, são escolhas estéticas para chegar nesse público e causar diferentes reações e leituras nessas pessoas. Então, o artista ele pensa nisso, nessa relação de comunicação da sua obra com o outro. É claro que existem responsabilidades individuais ligadas à obra e hoje em dia a gente fala muito disso e desse tipo de responsabilidade no meio artístico. A gente pensa, por exemplo, qual é o lugar de fala do artista quando ele escolhe falar de algumas coisas. Então, para mim, particularmente, seria muito incoerente a Petícia fazer uma obra para discutir periferia. Eu posso até fazer, mas vai ser do meu lugar de fala, de uma pessoa que nunca viveu na periferia, de uma pessoa que viveu no interior da cidade, uma outra relação com a vida, né, entre rural e urbano, e que depois veio morar no centro de São Paulo. Então a gente entender os nossos espaços de fala e sob que ótica a gente está fazendo a nossa produção artística é extremamente importante. Por isso que a obra sim se relaciona com a realidade desse artista e com a personalidade desse artista, mas ela não necessariamente espelha quem o artista é ou nos diz quem o artista é. Então, o pensamento contemporâneo artístico nos provoca, sim, como artistas, a fazerem obras que são coerentes com a nossa realidade e com aquilo que a gente vive. Entretanto, aquilo que eu sou não é de maneira nenhuma uma essência de mim. Aquilo que eu sou é composto das várias interferências que eu já vivi nessa sociedade, nos lugares onde eu habito e das pessoas que já passaram por mim, de todo o conhecimento agregado. E é por isso que a gente fala então dessa influência coletiva. Essa influência coletiva é o que o Lukács tenta trazer nessa frase, onde ele diz que a arte é um reflexo da sociedade. Então, através de um trabalho artístico, a gente pode entender escolhas de uma época, modos de produção artísticos dessa época. Entretanto, a obra também adquire uma certa autonomia e muitas obras se descolam da sua realidade e às vezes trazem provocações para a realidade existente ou podem até causar transformações e inovações para a sua época. Então também é um equívoco dizer que a obra simplesmente é um reflexo da sociedade, porque ela pode ser inclusive um impulsionador de transformação ou de alteração da lógica dessa sociedade, né? Ou se contrastar e se opor completamente àquilo que está sendo feito socialmente. Então, uma provocação que eu trago para a gente finalizar e tentar entender um pouquinho isso é a gente pensar nos produtos de outras profissões. Porque às vezes a gente olha para o artista como um ser divino, maravilhoso, mas a arte é uma profissão, como qualquer outra profissão. E se a gente fizer então um paralelo com outros produtos profissionais, a gente pode estabelecer alguma reflexão. Por exemplo, o projeto arquitetônico de uma casa reflete quem é o arquiteto? É uma questão. Alguns poderiam dizer sim, outros não, mas eu diria sim um pouco, não tudo, né? Então, quando um arquiteto faz um projeto de uma casa, aquilo não é todo o conhecimento de arquitetura que ele tem, né? Então não é tudo que ele tem como arquiteto, mas é o que ele precisava aplicar ali naquele momento, né? Então reflete quem é esse arquiteto, mas não todo o conhecimento que ele tem em arquitetura. Mas um grande problema seria a gente dizer que aquela planta daquela casa reflete quem aquele arquiteto é como pessoa, que é o que muitas vezes a gente faz com obras artísticas. A gente acha que a obra vai nos dizer quem é o artista como pessoa e como alguém que pensa o mundo, mas não necessariamente, né? Então, quanto uma planta de uma casa diz quem aquele arquiteto é como pessoa,
né? Será que um paciente curado por um médico diz tudo sobre esse médico, né? Então, às vezes a gente exagera, né? Exacerba no entendimento de como essa obra de arte pode refletir essa pessoa ou pode refletir essa época ou essa sociedade. Por isso que eu considero bem importante, sim, descolar a obra do artista e entender que a obra ganha uma certa autonomia e que muitos artistas se surpreendem com a obra que criam, porque já percebem de alguma forma que aquilo ganha vida para além da própria vida dele como artista. Bom, essa é uma discussão super densa mesmo e super complexa, mas eu agradeço aí a proposta da gente se propor a discutir e a pensar nisso. E até o próximo vídeo do canal. Até mais. Tchau, tchau.